respondendo são frutos e são uma proposta de solução para uma situação social, política e econômica extremamente explosiva. O primeiro século na Palestina, sob o Império Romano, é um século terrível de se viver. E é nesse século que aparecem todo esse grande número de messias e de gente que está querendo propor soluções a essa situação. Com certeza, a paixão e morte dele foi muito importante, né? A morte de uma injusta, de um santo, de uma pessoa amada, de uma pessoa bem considerada pelo povo, é sempre um motivo de comentário, um motivo de exaltação, um motivo de memória, de lembrança. Mas não foi o único que morreu. Muitos outros morreram. Muitos outros messias, o que se autoproclamaram messias, morreram. Por que ele? Essa pergunta não podemos responder. Isso faz parte do mistério da história. Jesus entra em Jerusalém, provavelmente pela primeira vez, já em idade adulta, e encontra uma cidade profundamente dividida, tanto do ponto de vista político, mas mesmo do ponto de vista religioso, né? Jerusalém está numa situação muito complicada. Por quê? Porque nós temos em Jerusalém uma situação política de uma forte divisão. Temos uma ocupação romana, claro. Essa ocupação romana, ela, de alguma forma, governa toda a cidade, diretamente. Temos o Pôncio Pilatos, governador. Por outro lado, temos uma situação religiosa muito também complicada, porque temos o Templo de Jerusalém, com a elite sacerdotal do Templo de Jerusalém, os saduceus, que pretende controlar todo o território. Mas, na verdade, e portanto controlar, de alguma forma, todo o povo judeu. Mas não consegue. Como vimos, aquele grande número de messias, aquele grande número de opositores que, na verdade, politicamente e religiosamente se opõem ao templo, se opõem a esta aliança, uma aliança, obviamente, muito tensa, mas uma aliança estrategicamente importante dos romanos com a elite judaica para manter o controle. Então a situação está explosiva de novo. Em Jerusalém, a situação não está calma. Nós temos um sinal disso nessas tradições de que os romanos e o povo judeu não, a elite do judaísmo, a elite do templo, tinha medo do povo. Tinha medo do que o povo diria se condenasse Jesus. Ou tinha medo do que o povo diria se libertasse o Barrabás, por exemplo. Quer dizer, a situação é tensa porque você percebe que as elites estão em perigo, estão sentindo que estão perdendo o controle da situação, né? Tanto do ponto de vista romano, esse medo de uma revolta judaica, tanto do ponto de vista da elite judaica do templo, dos sacerdotes, dos saduceus que estão percebendo que o povo não está na mão deles, que há muita gente insatisfeita, que está querendo propor, que está seguindo esses santões que andam por aí e propõem revoluções, propõem acabar com o templo, por exemplo. Jesus propõe acabar com o templo. O templo de Jerusalém nunca foi, na história de Israel, um consenso, né? Nem todo o povo de Israel ele queria que se construísse um templo. Há vários profetas no Antigo Testamento, propriamente, que dizem, não, a gente não quer o templo. Por quê não se quer o templo? Porque o templo, que é uma coisa maravilhosa, um ponto de referência espiritual, né? É o lugar onde as pessoas fazem as romarias, etc. É também, porém, um lugar centralizador da experiência religiosa, né? Quer dizer, se você tem um templo, tudo passa por ele. Segundo motivo, o templo se torna um centro econômico no mundo antigo muito importante. O templo cobra imposto da população. Então, há um certo tipo de história de Israel, de gente da história de Israel, que nunca quis o templo. O interessante é que Jesus é exatamente a continuidade dessa história. Sobre quem matou Jesus, é uma pergunta que foi respondida de várias maneiras ao longo de muito tempo. Em toda a história, na verdade, do cristianismo, se tentou responder essa pergunta. Hoje, o conhecimento histórico que nós temos nos permite, de alguma forma, compreender a morte de Jesus como resultado de
diversas ações de diversas personagens, né, ligadas a grupos de interesse diferentes. Por um lado, fica evidente, pela forma com que Jesus foi morto, que até prova contrária foi a crucificação, esta forma de morte, de pena máxima, é uma pena romana. Então, com certeza, nós temos a participação do poder romano na morte de Jesus. Por outro lado, a figura de Jesus, deste Messias fundamentalmente religioso, que incomodava tanto a elite do templo de Jerusalém, de alguma forma, olhando para a mensagem dele, a mensagem de Jesus não é uma mensagem que cria um problema direto para o Império Romano. Ele não é um bandido, ele não é um revolucionário político, ele é fundamentalmente um homem religioso. E um homem religioso que, de alguma forma, incomoda o ambiente religioso. E aí, o ambiente religioso é o judaísmo do templo, ou a elite judaica do templo de Jerusalém. Então, o que é este Jesus, homem judeu da Galileia, religioso, por que ele seria morto pelo Império Romano? O Império Romano não teria motivo para matar Jesus. Era um dos muitos que pregavam coisas que os romanos provavelmente não entendiam, até porque ele falava aramaico, né? Mas que incomodaram muito, com certeza, o templo pelos motivos que nós já vimos com relação ao Filho de Deus, etc. Portanto, me parece que podemos dizer tranquilamente que o motivo pelo qual Jesus foi morto é que ele estava incomodando o monopólio religioso do templo. Mas nós sabemos que o Império Romano, que dava muita liberdade de gestão aos povos conquistados, aos povos súditos, mantinha para si o direito de vida e morte. Isto é, pode brigar à vontade, só que na hora que vocês querem matar alguém, isto é, o monopólio da violência, que é fundamental para todos os poderes, o monopólio da violência fica na mão dos romanos. Então aquela história que os judeus do templo, porque Jesus também era judeu, né? Os judeus do templo perguntaram para os romanos e pediram para que eles matassem Jesus, faz sentido nesta perspectiva. Claro que os romanos também não gostavam de confusão. E não, na medida que Jerusalém era um lugar de grande tensão religiosa, nas festas, essas coisas todas que nós conhecemos, tem essa grande aglomeração de gente e essas brigas entre facções religiosas diferentes, os romanos facilmente resolviam isso com violência. Isto é, não queremos confusão, não importa quem não quer, vamos resolver, vamos deixar a cidade tranquila. Isso é a famosa Pax Romana, né? Isto é, o apaziguamento pela violência das diferenças dos outros, né? Somente nós podemos ter violência. Então quem matou Jesus? Os romanos, provavelmente, né? Fisicamente. Agora, por que foi morto Jesus? Enquanto ele era um Messias alternativo ao poder religioso do Templo de Jerusalém. Há documentos judaicos que nos lembram dessa morte, dizendo que Yeshua foi morto exatamente porque se considerava filho de Deus. Isso existe de fato, esses documentos, mas isso obviamente não pode ser considerado, esse fato que a elite judaica matou Jesus, como foi considerado ao longo da história, inclusive da nossa história cristã, como motivo para o antissemitismo. Por uma razão muito simples. Jesus é judeu, né? Jesus não é cristão. Ele não ficou sabendo do cristianismo, ele morreu antes, de alguma forma, historicamente, né? Então, é um problema de monopólio da experiência religiosa judaica, então de uma elite que mantém o controle, que mata as bruxas, né? Isto é, as bruxas, estou falando das bruxas exatamente para mostrar como isso funcionou ao longo da história cristã também. Quer dizer, é o monopólio da fé, o monopólio da experiência religiosa, que vai eliminar o opositor, vai eliminar quem não gosta, vai eliminar quem está falando diferente. Infelizmente, o fanatismo religioso ao longo da história até hoje, né, continua matando em nome de Deus. Do ponto de vista histórico, a narrativa sobre a ressurreição, ela não pode ser considerada, porque a ressurreição por si mesma
se acontecer, acontece fora da história. Portanto, historicamente, a ressurreição pode ser abordada, do ponto de vista até como de análise científica, enquanto história de ressurreição. Isto é, a pergunta é, quem contou isso? Por que contou isso? Né? Bom, nós vemos que na literatura do tempo havia muita ressurreição. Muitas personagens importantes, elas ressuscitavam, né? No final da vida. Um pouco como dizer, não pode ter acabado assim.